tem um novo bilionário na lista da Forbes e ele trabalha com ovo. Aliás, está entrando forte na produção de ovos caipiras. No vídeo de hoje vamos discutir a produção de ovos de um aspecto mais do empreendedorismo, trazendo o exemplo do Ricardo Faria, da Granja Faria, que é uma das maiores, é a maior produtora de ovos do Brasil, da América Latina. E o Ricardo, ele acabou de entrar na lista da Forbes, na posição 21ª, com um patrimônio estimado em mais de 17 bilhões de reais. Se você ainda não me conhece, eu sou o Professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. Eu acho legal trazer esse conteúdo para o canal, né? Principalmente porque acaba de entrar na lista da Forbes o Ricardo Faria, o dono da Granja Faria, que é uma das maiores produtoras de ovos da América Latina, do Brasil, é a maior produtora, tem vários segmentos, tem uma visão empreendedora monstruosa por trás desse grupo, que é o que eu queria trazer um pouquinho, para a gente discutir como olhar o negócio e como crescer na atividade, pegando exemplo, é claro, dos maiores do mercado. Se eles estão fazendo e está dando certo, é por aí o caminho. E a lista da Forbes, ela é a principal referência, né, que elenca os homens mais ricos do mundo, os mais ricos do Brasil, e ele entrou agora nessa lista, ele nunca esteve presente, né, na lista da Forbes. Agora entraram 5 novos bilionários no Brasil, e o Ricardo Faria, da Granja Faria, é um deles. E o patrimônio estimado aí em 17,45 bilhões de reais. 17 bilhões de reais em patrimônio é bastante coisa. Mas o que eu queria até chamar mais atenção nesse vídeo é para vocês olharem os materiais que ele já produziu, que tem podcast na internet, entrevistas. Eu praticamente já ouvi todas as entrevistas dele e dos maiores produtores de ovos do Brasil, porque são referências pra gente, como ele pensa, como ele age, quais são os caminhos que ele está tomando. Pode ter certeza que eles estão sempre atrás das novidades, das tendências, e que eles fazem vira tendência no mercado, porque eles sempre antecipam as coisas. É muita grana, é muita visão empreendedora envolvida. Então, como são as maiores referências, a gente tem que estar sempre ouvindo o que eles estão falando. O Ricardo Faria mesmo tem vários podcasts gravados, entrevistas. Se você colocar no Google podcast Ricardo Faria, você vai acessar várias informações. E o que eu estou trazendo aqui, inclusive, é dessas reportagens recentes e muito do que ele fala, do que ele falou nesses veículos aí de informação, principalmente entrevistas em podcast. Eu sempre estou ouvindo e é importante você fazer isso também. E ele contando a história dele, a gente vê bem aquele perfil do empreendedor nato, que começou desde criança, fazer pequenas vendas, né? Aquele espírito do vendedor, fazer dinheiro desde criança, vendia picolé, inclusive, em frente do estádio. E aí na adolescência, com 15 anos, ele fez um intercâmbio nos Estados Unidos e se apaixonou pelo agro, principalmente pela fruticultura. Ele teve uma vivência ali com o agro nesse intercâmbio nos Estados Unidos. Era para ele seguir a carreira de médico, o pai dele, né, é médico, mas ele acabou indo nesse intercâmbio descobrindo a agronomia. Ele fez engenharia agronômica na Federal do Rio Grande do Sul, então ele é engenheiro agrônomo. Só que o primeiro investimento que ele fez nem foi na área, foi no ramo de uniformes, no ramo têxtil, né? Ele abriu uma confecção de uniformes comerciais. Começou a produzir uniforme, vender uniforme, começou pequeno, é claro, mas uma estratégia muito interessante, aqui um primeiro insight, é que ele começou a ter visões de mercado, visões de escala, né, de empreendedorismo, que é uma coisa que o ovo traz pra gente. Escala, volume e diário, né? Praticamente todo dia tá pingando ovo de segunda a segunda, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, então você tem recorrência. Foi um problema que ele identificou nesse primeiro negócio dele, que era a recorrência. Até por conta disso, ele fez uma modificação na estratégia de negócio, mudou um pouquinho o plano de negócio que antes estava pensado para confecção de uniforme para venda,
Mas você vende o uniforme e depois não precisa mais comprar, né? Comprou uma vez, demora para precisar de novo e pode comprar do concorrente. O que ele fez? Ele mudou o business praticamente. Ele começou a alugar e lavar esses uniformes. E aí nessa nova estratégia de negócio ele explodiu. De lavar o uniforme, de alugar esse uniforme, pegou grandes empresas, grandes corporações, indústrias, alugava os uniformes, fazia o trabalho de lavagem deles e devolvia. Então é claro, esse é um ponto importante. Essa empresa, a Lavabras, tornou o Ricardo bilionário. Antes mesmo de ele entrar no ramo, ele entrou no meio do processo, né? Ele já tinha esse negócio, mas ele entrou no ramo da avicultura e a gente vai ver um pouquinho como foi isso. Mas a empresa que ele fundou nesse sentido tornou rapidamente uma das maiores do mercado no Brasil e foi comprada em 2017. Ele abriu em 97 com sócio, comprou a parte do sócio em 2005, se não me engano. E aí acabou vendendo ela por 1,7 bilhões de reais. E ele fala em uma das entrevistas que ele gastou 16 mil dólares para abrir a empresa, que dá mais ou menos uns 80 mil reais hoje em dia, até um pouco menos na época, né? Bem menos, aliás, porque o dólar estava com um valor menor, com certeza. Então gastou 50 mil reais para abrir uma empresa que anos depois, é claro, foi vendida por 1,7 bilhões de reais. E ele entrou forte na avicultura. Aliás, ele já tinha entrado na avicultura no meio do processo, né? E ainda com a empresa, ele abriu a Granja Faria. Isso mostra mais uma vez a visão empreendedora, porque ele não tinha nada, nenhuma relação, né? Ainda nesse momento com a questão da avicultura. Ele fundou a Granja Faria, aliás, por uma visão de negócio dentro do outro negócio dele, porque um dos clientes dele era a Perdigão, os clientes que alugavam, né, uniforme e lavavam o uniforme. E aí a Perdigão trouxe uma demanda, numa conversa, uma informação privilegiada, né? A Perdigão trouxe a demanda de produção de ovos férteis. Eles estavam mudando de fornecedor e aí o Ricardo teve um insight de entrar no mercado de ovos férteis. Então o insight que fez ele entrar na avicultura em 2006 foi de um negócio que ele tinha de uniformes, ele nem era da área. Então isso é muito interessante, muitos alunos, muitos parceiros que procuram a gente para projetos têm esse perfil empreendedor. Ah, professor, eu não conheço nada de galinha, tudo bem. A técnica a gente aprende com dedicação. A Escola de Avicultura está aqui para levar esse conhecimento. Agora, a visão empreendedora que é difícil, a gente correr o risco, não ter medo. Isso está mais ligado às nossas emoções, à nossa cabeça, do que técnica propriamente dito. Mas voltando aqui, né, ele abriu, então em Nova Mutum, no Mato Grosso, uma granja para fornecer ovos férteis para Perdigão. E o que é interessante é que ele ficou exclusivamente nesse mercado de ovos férteis por um bom tempo. Foi comprando granjas que já faziam esse trabalho, foi dominando esse mercado e ficou exclusivo em ovos férteis por um bom período. Até que em 2012 ele entrou no mercado de produção de frango de corte, também vinculado à genética, ao fornecimento desses pintinhos, né, para trabalhar a engorda e depois a comercialização. Então ele entrou no mercado, expandiu dentro da avicultura o seu negócio. E a Granja Faria, Grupo Faria, também entrou de maneira agressiva na avicultura de corte, é claro, né? Eles entraram com bilhões de reais, advindos de outros negócios que tinham dado muito certo. Então ele foi ampliando, expandindo uma visão estratégica de compra, de aquisição. E foi o que aconteceu em 2018, um marco pra gente, porque a Granja Faria entrou no mercado de ovos comerciais. Mas eles entraram comprando grandes granjas. Compraram 3, 4 granjas em locais estratégicos do Brasil, uma em Farroupilha, no Sul, uma em Minas Gerais, e aí a aquisição dessas grandes produtoras de ovos comerciais que já estava rodando, né, fez com que a Granja Faria entrasse no mercado de produção de ovos comerciais já com o pé na porta, se tornando uma das principais, porque já chegou comprando 3, 4 granjas das grandes aí que a gente já tinha no mercado. Claro, para ovos comerciais que a gente diz de gaiola, né? A Granja Faria é uma das principais produtoras de ovos de gaiola, mas também entrou e está entrando pesado, forte no mercado de ovos caipiras.
A Granja Faria tem uma marca específica que chama Ares do Campo e ela é focada na produção de ovos caipiras. Hoje são milhares de aves alojadas para a produção de ovos caipiras e ela está em constante crescimento, em constante expansão nesse mercado da produção de ovos caipiras, visando atender essa demanda de mercado. Está muito forte no sul já, né? Principalmente Santa Catarina, você encontra muito ovo aí, Ares do Campo, mas já está pipocando em todo o país. Ela vem adquirindo outras empresas para produzir ovos caipiras e entrar cada vez mais nesse mercado da avicultura alternativa, ovos orgânicos. É claro que a base forte dela é ovos férteis, também está relacionado à avicultura de corte, à avicultura de postura convencional, mas o caipira é um braço que está se tornando importante dentro da empresa. Hoje ela conta com 2,7 mil funcionários, 34 plantas produtivas, né? 34 granjas produzindo ovos aí e um total de 16 milhões de ovos produzidos todos os dias. É claro que a porcentagem de caipira aqui deve ser na casa dos 1.000, né? Não deve chegar a milhões, mas de qualquer forma, 16 milhões de ovos produzidos por dia é muita coisa. Hoje a Granja Faria detém 10% do mercado de ovos comerciais do Brasil, 10% de todo o ovo vendido e comercializado e consumido no país vem da Granja Faria e ela quer chegar a 25%. Está adquirindo novas empresas, está crescendo as granjas próprias para dominar 25% do mercado. E o que é mais interessante, é claro, não foi só o ovo, apesar de ele ter esse mercado da avicultura gigantesco, né, tanto fértil como postura comercial, corte, exporta muito ovo fértil para diversos países, exporta ovo comercial também. Mas o que trouxe ele, né, para a 21ª posição da lista da Forbes dos principais bilionários do país foi esse ecossistema de negócios. Ele criou um ecossistema e aqui mais uma visão interessante. Hoje, ele é um dos principais, aliás, ele é o 5º maior produtor de grãos do país. Ele trabalha com grãos, ele produz milho, soja. E ele aproveitou os dejetos dessas milhões de poedeiras alojadas para poder gerar fertilizante. Ele tem uma estratégia robusta de transformação desses dejetos em adubo, porque é um fertilizante fantástico se souber trabalhar ele, e ele utiliza isso, retroalimenta todo o sistema dele na adubação da lavoura. Então ele tem até uma produção, uma parceria de Harvard, ele comprou na verdade umas áreas lá de um projeto de Harvard. Ele esteve lá depois que ele vendeu a empresa em 2017 e acabou comprando aqui, né, com essa relação que ele estabeleceu, uma área que Harvard tinha dos Estados Unidos, aqui no Brasil, para trabalhar pesquisas inclusive com insumos biológicos. Hoje ele trabalha muito forte nessa área de insumos biológicos para substituição, né, dos herbicidas que são utilizados nas lavouras. Então ele está fechando toda uma cadeia, ele atua em todos os elos. E quer mais um elo que ele entrou? Ele abriu 3 restaurantes, né, que é o Eggs, se não me engano, que é de venda específica de alimentos à base de ovos. O Eggs são restaurantes, 2 restaurantes em São Paulo e um restaurante em Minas, se não me engano, que vende exclusivamente pratos produzidos com ovos. Então ele produz os insumos, os grãos, ele produz os ovos, as galinhas, produz os fertilizantes, volta tudo isso para a lavoura e ele ainda vende refeições nos restaurantes à base de ovo. Então é uma experiência incrível de avanço na avicultura que tornou ele, é claro, um negócio de sucesso. Não ele, o Grupo Faria como um todo, que tem vários braços, vários investimentos, mas muitos focados no agronegócio, no ramo da avicultura, e o que torna ele um dos principais bilionários do país. E você, vai chegar lá? Vai ser o próximo avicultor bilionário? Escreve aqui para mim nos comentários em que estágio você tá na avicultura, se só tá conhecendo, se você só é um curioso aí
veio, né, pela questão do Ricardo Faria, ou se você já é um avicultor que está crescendo, está pensando em expandir, ou vai ficar de um tamanho reduzido, só gerando a sua graninha por mês, ou vai ser o próximo bilionário no ramo da avicultura. Deixa para mim nos comentários e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo, um grande abraço, até o próximo!